coisa linda! Que prazer imenso ter-te aqui. Olá, Maria Helena, prazer Olá, é todo minha meu. querida, muito prazer. Muito então, obrigada. olha, apresenta-me os teus acompanhantes, os Claro teus que sim, músicos. na guitarra portuguesa Luís Petisca Muito bem, e na viola de fado Armando Figueiredo. muito bem. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada. Vamos então sentar-nos aqui um bocadinho e vamos à conversa. Este fado tão lindo, Gotas de Fado, que coisa verdade. linda. É Então, verdade, como é Maria. que... Também é o nome do álbum, não é? É o nome do álbum, sim. Todos os temas foram escolhidos a dedo e com eles poder apresentar e levar à comunidade portuguesa e aos portugueses, não é, espalhados pelo mundo, um bocadinho da história de Teresa Carvalho. Todos eles contam um pouco do meu percurso como fadista e como artista. E como é que começou, Teresa? Conta-nos. Como sou muito nova, eu vivia numa pequena aldeia em Trás-os-Montes, Sim. que se chama Romeu, e desde muito pequenina, desde sempre, desde que eu nasci, que eu ouvia as minhas avós a cantar o fado. As duas? As duas, sim. Ah, que bom. Mais uma tia. Eram as Sim. minhas três joias, Sim. que eu acho que continuam comigo. E então ali, ao calor da lareira, às noites, era obrigatório a família se juntar para contar-nos o que se tinha passado durante o dia. E ali eu recebia essa herança, que era a herança do fado, que eram poemas que elas próprias escreviam, com histórias verídicas. E bom, foi assim. Portanto, elas faziam o resumo do dia e cantavam um fado, seria mais ou menos assim? Também, mas era mais, por exemplo, na altura, elas passaram por muitas coisas, não é? Foram anos difíceis, porque o filho da vizinha tinha ido para a guerra, eram histórias assim mais verídicas que se foram passando de geração em geração e hoje continuam a ser cantadas e as pessoas continuam a sentir da mesma forma que elas, porque são letras muito fortes. E eu lembro que antigamente era mesmo assim, as pessoas escreviam as histórias da vizinha, da aldeia, do local, Exatamente. lembro perfeitamente disso. Diz-me uma coisa, minha querida, então, mas conta-nos aquela história do giradiscos, ninguém podia chegar perto. Ninguém podia chegar perto. Era o pai que não deixava? Era o pai que não deixava, porque antigamente não tínhamos acesso às coisas com tanta facilidade como temos hoje, nem à internet, nem aos giradiscos, nem nada disso. E então, quando mudamos de casa, o meu pai sempre me disse, aqui não se mexe. Bom, e a coisa proibida é a mais apetecida, não é? E então, quando mudamos de casa, o meu pai foi trabalhar e eu disse, é hoje que eu vou-te abrir e vou ver o que está aí dentro. E ainda me lembro que eu, quando abri o baú, era um baú de madeira, Sim. era e é, porque ainda existe, eu lembro que ao abrir aquilo veio um cheiro, sabes? Aquele cheiro da madeira, não é daquele... Da madeira, mas ao mesmo tempo os vinis, as capas... Tinham aquele cheiro muito forte. Sim, Sei. porque era em papelão, Sim, era sim, papel, sim. aquele papel Sim, forte. sim. E eu lembro-me que quando abri aquele baú, aquele cheiro veio, mas foi como que... alguma coisa entrou dentro de mim, não sei explicar muito bem. E eu estava a tremer toda. E eu lembro-me que eu olhei para os lados, tipo, não está mesmo ninguém. E eu tirei o primeiro vinil que me veio à mão foi Amália Rodrigues. E depois em letras muito grandes, amarelas, Carmencita. E a partir dali eu disse, meu Deus, isto é mesmo bom. E a partir dali comecei a saber quem era a Amália Rodrigues, que era a senhora Dona Amália Rodrigues, e muitos outros fadistas, como o Rodrigo, o Carlos do Carmo, muitos outros fadistas. E foi assim. E logo por azar, Maria, quando eu pus os giradiscos a funcionar, a agulha partiu-se. Uau! Ou seja, o meu pai ficou a saber Que estiveste lá a mexer. que estive a mexer e depois, pronto, aquilo não deu para o torto, mas voltei a levar uma punição. Mas diz-me uma coisa, mas tu, aquilo, com aquela canção, com aquele título, Carmencita, isto depois marcou na tua vida, tu cantaste essa canção dela mais tarde? Ainda canto hoje. Ainda cantas? É um dos Porquê? temas obrigatórios nos meus espetáculos. Mas foi a primeira que tu cantaste em público, conta-nos a história desse fado, como é que foi? O contacto mesmo, não é? marcou, Entrou sim. dentro de ti toda aquela energia, todo aquele suspense, toda aquela energia positiva, uma Sim. energia assim mística que entrou em ti, foi isso que aconteceu, para isso deves-me a passar. Depois, portanto, tu vais cantar essa canção mais tarde, é isso? Sim. Depois, no meu tempo, nós numerávamos as lições. Lição número 1, lição número 2. E na aula de Educação Física, na lição 100, ninguém fazia nada. Então chegou a lição 100 e o professor Bernardino Peredo perguntou a toda a turma se alguém tinha uma ideia para fazermos alguma coisa diferente. Não fazermos a aula, mas estarmos a interagir todos juntos.
Óbvio que ninguém disse nada, não é? Porque nós não queríamos fazer nada, queríamos andar livres. E eu então disse, já que ninguém dá uma opinião, vou ir ao carro, vou buscar a minha guitarra e vamos cantar aqueles fados, o Malhão Malhão, lá em cima está o Tiroliro, os fados tradicionais, os fados típicos. E eu pensei com Deus e comigo, é hoje que eu vou cantar um fadinho com guitarra a sério. Porque em casa eu ouvia realmente, eu dava muito de mim, porque o que me cativou mais no fado foi mesmo aquele sentimento de misticidade, como dizer, um sentimento entre a vida e a morte. Um sentimento que não é terreno, uma coisa que não é terrena. E então ele veio com a guitarra, acabamos de tocar os temas mais típicos, e ele perguntou, alguém tem uma cançãozinha para cantar? E eu disse-lhe, oh professor, por acaso conheço o Carmencita? E ele respondeu-me com outra pergunta, que foi, e tu sabes cantar? E eu, bem, se eu já estava nervosa, ainda mais nervosa fiquei, não é? E pronto, e cantei o Carmencita, e a verdade é que correu tão bem, toda a tremer, não é? Que ainda hoje acontece. Eu fico com os músculos tão tensos que eu quase nem consigo caminhar antes de entrar em palco, em algumas situações. E saí dali com um convite da parte dele para integrar num grupo Fado Nostrum, que eles já tinham constituído por outros elementos bem mais velhos que eu, pessoas de 50, 60 anos, e que também me ajudaram a educar em relação ao fado, a ter uma postura com as pessoas que nos ouvem, a ter um respeito característico para com o fado, para com as heranças que nos são dadas e cedidas com músicas que já foram interpretadas por outras pessoas. E bom, foi assim que eu comecei, com a idade de 12 anos. Em público foi com a idade de 12 anos. A tua família sempre te apoiou, porque tinha um grande gosto pelo fado, não é? E tu depois tens muito desejo de te lançar e vais para o estrangeiro, não vais? Inicialmente a minha ida para o estrangeiro era um projeto familiar. Depois, quando eu cheguei, passado um tempo, eu vi que não conseguia mesmo deixar de cantar o fado, porque a angústia, a saudade, a vontade de continuar a cantar, e eu canto todos os dias, mesmo em casa, foi aumentando. E esse desejo de querer mais para mim, não é? Desejar mais para mim, porque durante toda a minha vida eu estive em grupos musicais, não é? Na primeira parte fazia parte de fado e na segunda fazia música popular portuguesa, rock, música de dançar, essas coisas assim. E então eu cheguei ali e a necessidade de eu dizer, tem que ser agora, ou é agora ou é nunca. Então vai ter mesmo que ser agora. Tens que escolher o que tu realmente gostas de cantar, tens que ver o que tu queres mesmo fazer da tua vida. E foi ali que eu tive a certeza que era o fado que me preenchia e que me preenche. E que é o fado que me sai da alma e que canto com a minha alma mesmo. É uma coisa indescritível. E pronto, e depois, quando isso surgiu, eu queria efetivamente cantar para a comunidade portuguesa, mas as portas estavam fechadas. Estavam as portas e estavam as janelas, porque ninguém me conhecia, ninguém se ia aventurar a fazer uma noite de fados com alguém que não conhece. Não é? E o que é que tu fizeste? Então o que é que eu fiz? Com a ajuda de várias pessoas, organizei um espetáculo promocional, onde convidei presidentes associativos, dirigentes de salas de espetáculo, donos de restaurantes portugueses, a comunidade portuguesa em França estava toda, alguma francesa também estava. Então encheste uma sala? 280 pessoas no Teatro de La Clarté, em Boulogne-Billancourt. E com isso também, como isso, eu sabia que isso não era o suficiente, então eu gravei o meu primeiro disco, o meu primeiro CD, com 5 temas. Todos eles já bem conhecidos. Do teu dinheirinho, não? Com o meu dinheiro, sim. Foi um investimento. Claro, muito bem. Gravei então um CD com 5 temas, com o qual eu fui percorrer centenas e centenas de quilómetros para convidar as pessoas a virem ao meu espetáculo e dar-me a conhecer também. Dessa forma eu deixava um pouco da Teresa Carvalho. E bom, Marilena, a partir desse dia... Abriram-se as portas, Abriram-se não é? as portas. Batiste à porta e a porta abriu-se, como diz Jesus Cristo, quando a gente procura, a gente encontra, não é, minha querida? E agora, conta-nos por onde é que tens andado, porque eu sei que tens andado a cantar por muito lado e nós queremos saber tudo. Eu vou onde as pessoas querem ouvir a Teresa Carvalho, onde me querem receber de braços abertos com carinho e com respeito à nossa cultura e ao meu fado.
Mas sim, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Quénia, Portugal também, Espanha, França, imenso, França, muito, 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 muito. Vou onde as pessoas me querem, como fadista e como pessoa. E em Portugal, vens com regularidade? Tens saudades de Portugal? Como é que é? As saudades de Portugal vão sempre existir, porque apesar de eu vir com muita regularidade em trabalho, há sempre aqueles momentos em que nós precisamos de um abraço e de um carinho, e por mais vezes que venhamos, há sempre um momento em que precisamos mesmo e não o temos. Então essa saudade e esse sentimento de estarmos longe vamos sempre sentir, não é? Mas depois disso atenua-se com outros abraços. Mas certamente que essa tua saudade faz parte e alimenta esse teu espírito fadista. Sem dúvida, sem dúvida. E agora, diz-me uma coisa, vou-te fazer uma pergunta que faço a toda a gente. Onde é que encontras o teu ponto de equilíbrio? Na minha filha. É na minha filha. Que idade é que ela tem? 3 anos. Que maravilha. Como é que se chama? Jade. Oh, ficas toda... Falas, o teu amor vem todo assim, sim, não é? Vem todo assim. Sempre que podes, é com ela que passas o teu tempo? Sempre, estou sempre com ela. Só quando não venho a Portugal. Agora não estás com ela? Não, estou aqui quando consigo. Dei as saudades, minha querida, dei as saudades. É tão São bom momentos. ter uma filha, não é assim tão querida? É. Muito bem, minha querida. E agora vais-nos deixar com mais um fado, não é? Claro que sim. Que se chama? Doba Doba do Badeira. Diz, minha querida? Doba Doba do Badeira. E foi uma herança dada por esses meus familiares, por onde eu comecei a cantar o fado. Também faz parte deste álbum, não é? Também. É muito deles. Depois desta emoção vais-nos cantar, vais-nos deixar com mais emoção claro ainda, que sim, não é? Minha querida. Então vamos lá. Obrigada.